Assim como na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem no livro dos Reis a história do rei Davi, ao tocar música para o rei Saul, cria uma espécie de remédio. Da mesma forma, a gente pode entender a literatura como um remédio para a alma. Na história da literatura, são muitos os livros que se utilizam dessa imagem da literatura como um remédio para a alma. No próprio Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes, o próprio personagem principal, num diálogo com um personagem no final do primeiro livro, recomenda a leitura de livros de cavalaria como um remédio contra a melancolia. E ao longo de toda a história da literatura moderna, a gente vai encontrar diversos exemplos de autores e personagens onde, de repente, a literatura aparece como um elemento terapêutico. No meu livro Literatura como Remédio, eu me baseio fundamentalmente, em primeiro lugar, no papel que a literatura foi desempenhando ao longo da história da humanidade. Antes mesmo de se falar em literatura, as narrativas foram os elementos que constituíram a própria dinâmica do ser humano. Os seres humanos são o que eles são a partir das histórias que são contadas para nós. Na medida em que essa maneira de narrar ela foi se tornando cada vez mais sofisticada, cada vez mais criativa e se utilizando de recursos e meios cada vez mais sofisticados, nós chegamos naquilo que hoje nós chamamos de literatura, que do ponto de vista daquilo que é pensado enquanto literatura ficcional, é algo que vem do século XVI, XVII para cá. E a literatura ela vai sendo descrita fundamentalmente como uma forma de antídoto para uma sociedade que vai se esvaziando de conteúdo humano. Na mesma medida em que a ciência, na mesma medida em que a técnica vai se tornando privilegiada, hegemônica, a literatura ou a narrativa vai caindo em desuso, ela vai desaparecendo, mas é nessa mesma perspectiva que ela ressurge como um antídoto, como uma possibilidade de nos resgatar aquilo que é próprio do humano. Nesse livro, Literatura como Remédio, eu falo um pouco não só sobre essa história, mas principalmente a partir de uma experiência empírica muito concreta com uma atividade chamada Laboratório de Leitura. Se trata de uma atividade na qual as pessoas são convidadas a lerem e discutirem em grupo clássicos da literatura universal. E clássicos não são clássicos por acaso. Eu costumo dizer que Shakespeare, Cervantes, Machado de Assis continuam sendo lidos hoje, não é porque eles têm boa assessoria de marketing, é porque eles traduziram aspectos da experiência humana de tal forma que continua valendo para os nossos dias de hoje. Mesmo que essa maneira de dizer a respeito do humano seja algo que tenha 5 ou 7 ou 13 séculos. A primeira grande surpresa dentro dessa experiência do laboratório de leitura é que as pessoas de repente começam a descobrir que elas são capazes de ler os clássicos. A partir disso vai acontecendo o seguinte, as pessoas vão na leitura desses clássicos despertando sentimentos, despertando afetos. E ter a possibilidade de compartilhar esses sentimentos e afetos com outras pessoas que estão lendo o mesmo livro é algo extremamente interessante e enriquecedor. Ao final disso, a gente vai constatando que as pessoas que passaram por esse processo do laboratório de leitura já não são mais as mesmas que entraram. Elas se humanizaram, elas começaram a descobrir coisas a respeito do humano e a respeito delas mesmas. O testemunho das pessoas que passaram por essa experiência é um testemunho dizendo que o laboratório de leitura, portanto a leitura dos clássicos compartilhada, tem um efeito terapêutico. Por que esse efeito terapêutico? Em primeiro lugar, porque a literatura ela te liberta do cotidiano. Ela te lança numa outra temporalidade, numa outra espacialidade. Dentro de uma dinâmica extremamente exigente, extremamente alienante, da qual a gente vive do trabalho para casa, da casa para o trabalho para casa, da casa para o trabalho, de produção e consumo e assim por diante, um livro hoje é um instrumento, é um elemento libertador. Te liberta do teu tempo, te liberta do teu cotidiano, te liberta da tua rotina. Portanto, ele te diverte. E nós precisamos muito de diversão hoje, isso. Mas uma diversão que não é uma diversão alienante, mas é uma diversão cheia de conteúdo. Porque
tendo esse espaço de compartilhamento, de troca, a gente tem a possibilidade de explorar os temas que a literatura nos suscita na leitura solitária. Ela nos afeta, nos desperta sentimentos e afetos e, portanto, nos lembra que estamos vivos, porque ela abre horizontes da perspectiva do intelecto, da inteligência, e nos amplia a visão, o panorama do mundo. E, em segundo lugar, porque ela mexe também com a nossa vontade, com o nosso comportamento. Depois de lermos clássicos como Dostoiévski, como Tolstói, como Machado de Assis, como Clarice Lispector, o impacto que isso traz, não só na leitura solitária, mas dentro dessa dinâmica de discussão e de compartilhamento, é tão forte que nós já não conseguimos viver do jeito que vivíamos antes. Nos torna leitores cada vez mais constantes. Cada vez mais eu vou constatando que as pessoas se tornam leitores e que já não conseguem mais conceber a ideia de não estarem lendo um livro. Hoje a gente fala muito de que as pessoas estão cada vez mais conectadas, mas essa conexão ela se dá apenas na esfera do virtual e não do real, não do coração com o coração. O que eu tenho constatado é que criar um espaço e uma temporalidade de encontro das pessoas, de carne e osso, em torno das experiências que as pessoas têm a partir da leitura dos livros clássicos, tem um papel humanizador e terapêutico extremamente eficaz. Se você acha que a literatura realmente pode ser um grande remédio para a alma, assine o canal da Casa do Saber.